Olá! Uma má interpretação sobre um fato pode gerar erros muito grandes e quase irreparáveis. Existe um fato na história a respeito de um homem muito respeitado, um homem de Deus, um homem que fazia as coisas corretas. E este homem, em determinada ocasião, ele foi encontrado com uma mulher. Este homem não era casado. E o que aconteceu? As pessoas que viram aquele homem com aquela mulher levaram até aqueles que tinham autoridade sobre ele e ali então fizeram um concílio, fizeram uma reunião e expulsaram ele da comunidade. Muitos anos mais tarde, vieram a saber que aquela pessoa com quem ele estava, aquela mulher, era a sua mãe. Ele simplesmente estava com a sua mãe. E deram ocasião para interpretar errado aquele fato. E perguntaram para ele, por que você não disse nada? Aí ele disse, não me deram a chance de poder me defender. Simplesmente decidiram que eu deveria ser expulso da comunidade. Pois bem, algumas pessoas equivocam-se muito quando pegam passagens da Bíblia e interpretam da maneira que acha melhor. Vamos deixar uma coisa bem clara aqui. Interpretação da Bíblia não muda. A interpretação da Bíblia é uma só. O que acontece é o seguinte: Deus pode pegar uma passagem da palavra de Deus e revelar aquela passagem segundo a necessidade que a pessoa tem, mas nunca vai mudar a interpretação. É sempre a mesma. Os céus nunca foram contaminados. Nunca. Onde Deus habita, nunca foi contaminado. Existe um equívoco muito grande quando alguém diz que o céu foi contaminado. Mas como isso? Porque alegam que Satanás ele foi derrubado do céu, onde Deus habita. O que dá margem aos espíritas dizerem que houve uma falha de Deus por ter acontecido essa rebelião no céu. Isso não é verdade. Você vai ver agora. Acompanhe comigo. Em Isaías, no capítulo 14, especialmente dos versículos 12 ao 19, dá um relato do que aconteceu. Também Ezequiel, capítulo 28, versículos 12 ao 19, ao 20, dá um relato. Agora aqui especialmente é para deixar bem claro para você, para não haver mais equívoco nenhum. Em primeiro lugar, Isaías no capítulo 14, no versículo 13, diz assim: dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono, no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Em primeiro lugar, aqui era o querubim ungido, antes dele ser derrubado, antes dele cair, antes dele ser banido da presença de Deus. Quando ele diz subirei, presta atenção no detalhe, olha só, a Bíblia se explica. Se ele diz que vai subir aos céus, ele não estava nos céus. Número 1, ele não estava. Ok? Número 2, onde fica os céus? No finalzinho do versículo 13,
diz assim, nas extremidades do norte, em hebraico, Baal Zephon. A Bíblia diz no Salmo 115, no versículo 3. Vamos dar uma olhadinha? 115, versículo 3, está aqui. O nosso Deus está nos céus, Ele faz tudo o que lhe agrada. Então, primeiro, sabemos biblicamente que os céus onde habita o Senhor Deus é dos lados do norte, é onde Ele mora, tá? Não estou falando de espaço físico. Ah, Deus mora em tal lugar, então vou lá passar um final de semana. Não, não é nada disso. Estou falando a posição geográfica, dos lados do norte. Só isso, tá? Não confunda alhos com bugalhos. Muito bem. Qual céu é esse? Aí você pode perguntar, como qual céu é esse? A gente está falando que é céu. Não, nada disso. A Bíblia nos fala de 3 céus. 3 céus. Primeiro céu, a abóbada da terra, quando a gente olha para cima. Segundo céu, o espaço sideral. E o terceiro céu, onde Deus habita, também chamado de o paraíso. Segundo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 2 e 4. Vamos dar uma olhada. Contudo, um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Versículo 4. Foi arrebatado ao paraíso. Ok? Terceiro céu. A Bíblia fala de 3 céus. E onde Deus habita? No terceiro céu, no paraíso. E lá, Satanás nunca chegou. Aí você pode dizer, mas como não? Ele não estava com Deus no céu? Não, nunca esteve. Em Ezequiel 28, fala que ele estava aqui também era chamado Jardim do Éden. Antes da criação do homem, que é outro assunto que não vamos entrar agora. Era o Jardim do Éden, era o Monte Santo de Deus. Então presta atenção, olha só, a Bíblia se explica mesmo, realmente. Ele estava aqui e ele disse, subirei acima das estrelas de Deus. Ele não estava lá. Ele foi criado por Deus para, com a terça parte dos anjos de Deus, terem domínio sobre este lugar. Sobre aqui então, onde era chamado Jardim de Deus, Monte Santo de Deus, paraíso. Então, o que acontece quando ele fala isso? Subirei acima das estrelas de Deus. E é o que ele faz. Ele, com essa terça parte de anjos, ele sobe para querer invadir os céus. Lembra o que ele falou antes? Olha, presta atenção. É coisa linda a Bíblia, não tem nada nas entrelinhas. Tu dizias no teu coração, subirei ao céu, ao terceiro céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Então o que ele queria fazer? Ele queria sim ir até onde Deus habita, que é o terceiro céu. Mas vamos ver o que aconteceu? Se ele conseguiu chegar de fato, ou se ele não conseguiu, antes de nós vermos isso, só para confirmar aqui também o que eu já vi estudioso afirmar sobre os 3 céus que se encontra no Tanar para os judeus, para os cristãos, para nós, Antigo Testamento. Mas, na verdade, habitaria Deus os céus, e até os céus dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que edifiquei. Então vamos lá, aqui fala de 3 céus.
Olha só. Mas na verdade habitaria Deus na terra, correção aqui. Mas na verdade habitaria Deus na terra, os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Só para deixar bem claro isso antes de nós irmos aquilo que Satanás pretendia, porque agora ele já se tornou Satanás, já não é mais querubim ungido. Diz assim, ó, Apocalipse, capítulo 12, versículos 3 e 4. Vi também outro sinal no céu, um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. A sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. Olha o detalhe. Terceira parte das estrelas do céu está falando do quê? Está falando do espaço sideral. Não está falando do paraíso, o terceiro céu, onde Deus habita. Então, para traduzir em miúdos, Satanás, antes dele se rebelar contra Deus, era o querubim ungido. E aqui na terra, antes da criação do homem, na época que havia os dinossauros, ele reinava, dominava aqui com a terça parte dos anjos, que Deus havia sim constituído ele sobre estes anjos. Ele coloca no seu coração a soberba, o orgulho, a inveja de Deus. E ele então, o que ele faz? Ele junta esses, com certeza ele enganou, ele falou no pé do ouvido, porque é isso que ele faz, ele é um enganador, é um mentiroso, é o pai da mentira. Jesus deixa muito claro isso no Evangelho de João. E ele então, com essa terça parte, sobe para se rebelar contra Deus no terceiro céu, no paraíso onde Deus mora. Então ele passou pelo primeiro céu, a abóbada da terra. Ele chegou até o segundo céu, o espaço sideral, mas dali ele foi derrubado. Ele não passou. O céu nunca foi contaminado. Onde Deus mora, onde Deus habita, nunca foi contaminado. Satanás nunca esteve lá. Não se engane. Isso é Bíblia. Olha que ótimo que aconteceu. Olha só. Apocalipse 12, 7. E houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E o dragão e os seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus, no espaço sideral, não no terceiro céu, paraíso. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, que engana a todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, pois já o acusador de nossos irmãos foi lançado fora, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Então aqui está. Satanás, ele é um derrotado. Se você serve ao diabo, lamento dizer, você está em derrota, porque ele está te enganando. Se você serve a Deus, pode ter certeza. Se você tem fé em Jesus Cristo, no sangue do Cordeiro, porque é nisso que está a sua vitória, não há Satanás, demônios, não há mal que possa te derrubar. Porque a Bíblia já declarou, aqueles que estão em Cristo, que têm Ele como único Senhor e Salvador, que se arrependeram dos seus pecados, que os confessaram e que abandonaram, eles já venceram
Satanás e os seus anjos, o diabo e os demônios, pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que eles dão, ou seja, olha, estou com Cristo, eu creio na palavra de Deus, e não abrem. Os céus nunca foram contaminados. Não é à toa que Jesus está lá, à direita de Deus, que é um lugar puro, santo, lindo, perfeito. É um lugar que é o nosso modelo, modelo de todos aqueles que vivem para Deus, morrerão por Ele e para sempre viverão com Ele. Deus te abençoe.